Você já acordou de manhã e sentiu um peso no peito, sem conseguir explicar por quê? Já ficou deitado, olhando para o teto, com a mente acelerada, o coração apertado e pensando: algo está errado comigo? Ou talvez você conheça alguém assim, um filho, um amigo, um irmão que parece distante, apagado, vazio por dentro. A ansiedade e a depressão são duas das maiores epidemias do nosso tempo. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 700 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. E o número de pessoas com transtornos de ansiedade é ainda maior. Mas o que surpreende muita gente é descobrir que a Bíblia, esse livro escrito há milhares de anos, já falava sobre isso. Não com palavras técnicas da psicologia, mas com histórias reais, de pessoas reais, que sentiram exatamente o que você está sentindo agora. Elias queria morrer. Davi chorou até não ter mais forças. Jonas pediu para Deus encerrar a sua vida. E mesmo assim, Deus não os abandonou. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos na palavra de Deus e descobrir o que ela diz sobre a dor da mente e da alma. Não para substituir a medicina ou a terapia, mas para encontrar uma âncora que nenhum tratamento humano pode oferecer: a presença de Deus no meio da sua dor. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua luta. Antes de abrir a Bíblia, vamos entender o cenário em que estamos vivendo. Vivemos na era da hiperconectividade. Nunca na história da humanidade tivemos tanta informação, tanta tecnologia, tanta facilidade para nos comunicar e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão sozinhos. As redes sociais criaram uma cultura de comparação permanente. Acordamos e a primeira coisa que fazemos é olhar para a vida dos outros, e de repente a nossa vida parece menor, mais cinza, mais sem sentido. Pesquisas mostram que os índices de ansiedade aumentaram drasticamente nos últimos 10 anos. A pandemia acelerou esse processo, e o que assusta é que isso não está afetando apenas adultos. Crianças e adolescentes estão sendo devastados por esses transtornos em uma escala sem precedentes. E dentro da igreja não é diferente. Muitos cristãos sofrem em silêncio porque acreditam que ter fé e sentir ansiedade ou depressão são coisas incompatíveis. Alguém um dia disse para você: cristão não pode ter depressão, é falta de fé. Isso é uma mentira cruel, e a Bíblia prova que é mentira. Porque a palavra de Deus não é um livro de pessoas perfeitas que nunca sofreram. É um livro de pessoas quebradas, que sofreram profundamente e encontraram a Deus no meio da escuridão. Então vamos juntos derrubar esse mito. Você pode ser salvo, amado por Deus, cheio de fé e ainda assim lutar contra a ansiedade e a depressão. Isso não te faz menos cristão, isso te faz humano. E é exatamente para você, que está lutando em silêncio, que esse vídeo foi feito. A palavra ansiedade não aparece da mesma forma no texto bíblico como a conhecemos hoje. Mas o sentimento, esse de estar sobrecarregado, preocupado, com o coração agitado, aparece em centenas de passagens. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreve de dentro de uma prisão. Sim, ele estava preso. E diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Repara no que Paulo não disse. Ele não disse: finja que está tudo bem. Ele não disse: ignore o que você está sentindo. Ele disse: apresente. Traga para Deus. Coloque na oração o que está te sufocando. A ansiedade muitas vezes cresce no silêncio. Quando guardamos tudo dentro, quando tentamos resolver tudo sozinhos, o peso aumenta. Mas quando levamos ao Pai, algo acontece. Não necessariamente a circunstância muda, mas a paz vem. Uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Pedro e o convite para lançar o peso.
1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. A palavra grega usada aqui para lançar é a mesma usada para jogar algo com força. Pedro não está dizendo para você gentilmente entregar sua ansiedade a Deus. Ele está dizendo, jogue longe, não aguente mais esse peso. Porque Deus não quer que você carregue isso sozinho. Ele tem cuidado de você. Esse verbo, no original, está no tempo presente e contínuo. Ele continua cuidando. Ele não parou. Ele não desistiu de você. Jesus e as preocupações com o amanhã. Em Mateus 6, Jesus fala sobre a ansiedade com uma sensibilidade impressionante. Ele olhou para os pássaros do céu e para as flores do campo e disse: Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade vive no futuro. Ela pega situações que ainda não aconteceram, que talvez nunca aconteçam, e as traz para o presente como se fossem certas e inevitáveis. E Jesus, que conhece a natureza humana melhor do que qualquer psicólogo, nos convida a voltar para o presente. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez, às vezes 1 minuto de cada vez. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. O Salmo 23, a presença de Deus no vale. E se você está no vale agora, naquele lugar escuro onde parece que nem a luz de Deus chega, ouça o que o Salmo 23 declara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Davi não disse que o vale vai desaparecer. Ele disse, mesmo no vale, tu estás comigo. A presença de Deus não nos livra automaticamente de todos os sofrimentos, mas nos acompanha em todos eles. E essa companhia muda tudo. A depressão na Bíblia é real. Se a ansiedade já é difícil de admitir dentro da comunidade cristã, a depressão é ainda mais. Muita gente ainda trata a depressão como fraqueza espiritual. Como se bastasse orar mais, jejuar mais, frequentar mais a igreja, mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Ela nos mostra pessoas de Deus, pessoas usadas poderosamente por Deus, que passaram por experiências que hoje reconheceríamos como depressão severa. O Salmo 23, a presença de Deus no vale. E se você está no vale agora, naquele lugar escuro onde parece que nem a luz de Deus chega, ouça o que o Salmo 23 declara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Davi não disse que o vale vai desaparecer. Ele disse, mesmo no vale, tu estás comigo. A presença de Deus não nos livra automaticamente de todos os sofrimentos, mas nos acompanha em todos eles. E essa companhia muda tudo. A depressão na Bíblia é real. Se a ansiedade já é difícil de admitir dentro da comunidade cristã, a depressão é ainda mais. Muita gente ainda trata a depressão como fraqueza espiritual. Como se bastasse orar mais, jejuar mais, frequentar mais a igreja, mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Ela nos mostra pessoas de Deus, pessoas usadas poderosamente por Deus, que passaram por experiências que hoje reconheceríamos como depressão severa. O Salmo 23, a presença de Deus no vale. E se você está no vale agora, naquele lugar escuro onde parece que nem a luz de Deus chega, ouça o que o Salmo 23 declara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Davi não disse que o vale vai desaparecer. Ele disse, mesmo no vale, tu estás comigo.
A presença de Deus não nos livra automaticamente de todos os sofrimentos, mas nos acompanha em todos eles. E essa companhia muda tudo. A depressão na Bíblia é real. Se a ansiedade já é difícil de admitir dentro da comunidade cristã, a depressão é ainda mais. Muita gente ainda trata a depressão como fraqueza espiritual. Como se bastasse orar mais, jejuar mais, frequentar mais a igreja. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Ela nos mostra pessoas de Deus, pessoas usadas poderosamente por Deus, que passaram por experiências que hoje reconheceríamos como depressão severa. O Salmo 23, a presença de Deus no vale. E se você está no vale agora, naquele lugar escuro onde parece que nem a luz de Deus chega, ouça o que o Salmo 23 declara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Davi não disse que o vale vai desaparecer. Ele disse, mesmo no vale, tu estás comigo. A presença de Deus não nos livra automaticamente de todos os sofrimentos, mas nos acompanha em todos eles. E essa companhia muda tudo. A depressão na Bíblia é real. Se a ansiedade já é difícil de admitir dentro da comunidade cristã, a depressão é ainda mais. Muita gente ainda trata a depressão como fraqueza espiritual. Como se bastasse orar mais, jejuar mais, frequentar mais a igreja, mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Ela nos mostra pessoas de Deus, pessoas usadas poderosamente por Deus, que passaram por experiências que hoje reconheceríamos como depressão severa. O Salmo 23, a presença de Deus no vale. E se você está no vale agora, naquele lugar escuro onde parece que nem a luz de Deus chega, ouça o que o Salmo 23 declara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Davi não disse que o vale vai desaparecer. Ele disse, mesmo no vale, tu estás comigo. A presença de Deus não nos livra automaticamente de todos os sofrimentos, mas nos acompanha em todos eles. E essa companhia muda tudo. A depressão na Bíblia é real. Se a ansiedade já é difícil de admitir dentro da comunidade cristã, a depressão é ainda mais. Muita gente ainda trata a depressão como fraqueza espiritual. Como se bastasse orar mais, jejuar mais, frequentar mais a igreja, mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Ela nos mostra pessoas de Deus, pessoas usadas poderosamente por Deus, que passaram por experiências que hoje reconheceríamos como depressão severa. O Salmo 23, a presença de Deus no vale. E se você está no vale agora, naquele lugar escuro onde parece que nem a luz de Deus chega, ouça o que o Salmo 23 declara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Davi não disse que o vale vai desaparecer. Ele disse, mesmo no vale, tu estás comigo. A presença de Deus não nos livra automaticamente de todos os sofrimentos, mas nos acompanha em todos eles. E essa companhia muda tudo. A depressão na Bíblia é real. Se a ansiedade já é difícil de admitir dentro da comunidade cristã, a depressão é ainda mais. Muita gente ainda trata a depressão como fraqueza espiritual. Como se bastasse orar mais, jejuar mais, frequentar mais a igreja. Agora quero parar um momento com você. Não para passar mais um versículo, mas para falar diretamente ao seu coração. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você está carregando algo, talvez há semanas, talvez há meses, talvez há anos. E você está cansado de fingir que está bem, cansado de sorrir na frente dos outros e desmoronar sozinho, cansado de orar e sentir que o céu está fechado. Eu preciso que você ouça isso.
Deus não virou as costas para você. Aquele silêncio que você interpreta como abandono não é ausência, é espera. É Deus te dizendo: eu sei, eu estou aqui, não precisa ter tudo resolvido para se aproximar de mim. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Olha a sequência desse versículo. Primeiro Deus diz: eu sou contigo. Depois, eu sou o teu Deus. Depois, eu te fortaleço. Depois, eu te ajudo. Depois, eu te sustento. Não é uma promessa vaga, é um processo, um passo de cada vez. E em cada passo, Ele está lá. A saúde mental é uma jornada. Às vezes é longa, às vezes tem recaídas, às vezes você avança 2 passos e volta 1. E tudo bem, você não precisa estar curado para ser amado. Você não precisa estar bem para ser aceito por Deus. O amor de Deus não é condicional ao seu estado emocional. Ele te ama quando você está no topo e te ama quando você está no fundo do poço. Romanos 8:38-39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem a sua ansiedade, nem a sua depressão, nem os seus pensamentos mais sombrios, nada te separa do amor de Deus. Deixa isso entrar no seu coração agora. 1. Seja honesto com Deus. Deus não precisa de versões polidas da sua dor. Ele pode lidar com raiva, dúvida, lamento e desespero. Os salmos provam isso. Ore com honestidade, diga o que está sentindo, mesmo que seja feio, mesmo que pareça ingrato. 2. Não lute sozinho. A igreja existe para ser comunidade. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. Você não foi feito para suportar tudo sozinho. Busque pessoas de confiança, um pastor, um conselheiro cristão, um amigo maduro na fé. A vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. 3. Busque ajuda profissional sem culpa. Deus criou médicos e terapeutas. Se você está com sintomas persistentes de ansiedade ou depressão, busque acompanhamento profissional. Isso não é falta de fé, é sabedoria. Cuide do seu corpo e da sua mente como o templo que são. 4. Renove a sua mente com a palavra. Romanos 12:2 diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra de Deus não é uma fórmula mágica que cura instantaneamente, mas ela é viva e eficaz. Ela vai, aos poucos, mudando os padrões de pensamento. Comece com os salmos, especialmente o Salmo 34, o 42, o 46. 5. Cuide do seu corpo. Elias precisou de comida e descanso antes de ouvir a voz de Deus. Nosso estado físico afeta diretamente a nossa saúde mental. Durma, coma bem, movimente-se, luz do sol. Às vezes, o próximo passo espiritual começa com um passo físico simples. 6. Pratique a gratidão e a adoração. Isso não é fingir que está tudo bem. É uma escolha deliberada de encontrar Deus mesmo no meio da dor. A adoração muda a atmosfera, não necessariamente a circunstância, mas o nosso coração em meio a ela. Quando Jó adorou no meio da perda, algo espiritual aconteceu que mudou o percurso da história dele. 7. Tenha paciência com o processo. Cura leva tempo, tanto a física quanto a emocional. Não se condene por não estar curado ainda. A semente leva tempo para brotar. O inverno não dura para sempre. A Bíblia diz que há tempo para tudo, inclusive tempo para dor e tempo para cura. Chegamos ao final deste vídeo, mas eu quero que você saiba. O que você está sentindo tem nome, tem cura e tem um Deus que te vê.
A ansiedade e a depressão não são sinais de que Deus te abandonou. São lembranças de que você é humano e Deus se encarnou exatamente para alcançar a humanidade em toda a sua fragilidade. Jesus carregou na cruz não apenas os nossos pecados, mas as nossas dores. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou. Isso inclui a dor da mente, isso inclui a dor da alma. Você não está sozinho nessa batalha. Há milhões de pessoas ao redor do mundo lutando silenciosamente. Há uma comunidade de fé que pode te acolher, e há um Deus que nunca dorme, que sempre ouve e que tem o poder de restaurar o que foi quebrado. Não desista, nem de você mesmo, nem de Deus. Se este vídeo tocou o seu coração, faça isso por mim agora. Primeiro, curta esse vídeo. Parece pequeno, mas ajuda muito para que mais pessoas que precisam encontrem esse conteúdo. Segundo, compartilhe com alguém que você sabe que está sofrendo. Às vezes a pessoa não vai pedir ajuda, mas se você mandar esse vídeo, você pode estar plantando uma semente de cura na vida dela. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos conteúdo bíblico que vai fortalecer a sua fé e edificar a sua vida. Quarto, deixe um comentário aqui embaixo. Me conta, qual parte deste vídeo mais tocou o seu coração? Qual versículo você vai levar com você? Sua história pode encorajar outra pessoa. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.